Ok. Portanto, vamos lá ver. Então, o que é que vocês têm a dizer sobre os vossos blogs? Em primeiro lugar, porquê é que vocês começaram? Quando é que começaram? Enfim, o que é que vos levou a avançar? Eu posso começar aqui, portanto, pela Sofia Serrano, não é? É isso. Deixa lá. Ora bem, o blog começou... Fez por acaso, agora há poucos dias, 4 anos. A 23 de outubro. Portanto, estamos assim fresquinhos em termos de aniversário. Começou numa altura em que eu estava de licença de maternidade do meu segundo filho. E foi muito um blog que começou como um blog pessoal. Um blog que eu senti como ser uma boa maneira de partilhar experiências, em particular porque eu acho que na altura do pós-parto é assim uma altura um bocadinho complicada para todas as mães e a verdade é que falar sobre as coisas ajuda. E nessa altura comecei a escrever sobre alguns episódios dos meus filhos, algumas dificuldades que encontrava, mas também sobre outras coisas em geral, porque também tenho muito a paixão pela escrita. E o blog foi crescendo e em 4 anos tornou-se um blog que em média, neste momento, se calhar mensalmente, tenho perto das 250 mil visualizações, o que é muito. Os temas que inicialmente eram mais de maternidade, depois foram surgindo outras coisas, programas em família, sugestões de viagens, e fui começando também a explorar mais a parte da obstetrícia e de conselhos mais direcionados às grávidas, alguns posts também sobre ginecologia, portanto entrando na minha área, não é? Que é a ginecologia e a obstetrícia. E pronto, tem sido assim um projeto muito interessante, porque depois é muito giro também ver o feedback das pessoas, perceber que quem está do lado de lá a ler se identifica com o que nós escrevemos, e eu acho que isso acaba por ser o mais importante, não é? Falarmos sobre as coisas, mas ver que não estamos sozinhos, ter um bocadinho este feedback. Não sei se a Rita também sente o mesmo ou não, mas e para eu não estar sempre a falar, eu acho que passa a palavra, ela também fala um bocadinho da decisão dela de começar o blog. Okay. Obrigada, Sofia. Pronto, de facto o Pés na Lua é um projeto muito mais recente, é um projeto que foi criado em agosto último, talvez porque a Sofia já é no segundo filho, já teve uma capacidade de conseguir também dedicar-se a outras coisas. Eu só consegui fazê-lo agora que o meu filho, o Manel, já tem 4 anos, portanto no pós-parto de facto não me foi possível, mas pronto, é um blog que surge também de uma vontade muito grande de me poder dedicar a um conceito que no fundo me permitisse também explorar esta paixão grande que tenho em comum com a Sofia também, que é a paixão por escrever. Eu inclusivamente até cheguei a estar em jornalismo, eu sei que tu pensaste nisso, e foi uma das opções que eu tive, e um curso no qual estive ainda 1 ano, e que realmente depois, muito com a experiência da maternidade, também fui deixando um bocadinho de lado, porque outras coisas, não é? Havia outros desafios e outras coisas que se tornavam também exigentes e que me obrigaram a deixar de parte algumas coisas de que gostava. E o blog veio precisamente permitir isto, não é? Voltar a reconciliar-me um bocadinho com a escrita, e essa é uma das suas grandes motivações. A outra é também, e essa mais ligada à minha atividade profissional, que tem sido sobretudo desenvolvida na Associação para o Planeamento da Família e também como psicóloga em contexto escolar, no trabalho com adolescentes e famílias. Este blog, o Pés na Lua, procura também um bocadinho ajudar-nos a refletir sobre a fase da adolescência e de alguma forma ser um contributo para que pais e educadores possam pensar na relação que constroem todos os dias com os filhos, né? Neste caso mais com adolescentes, embora nós acabemos também, eu acabo também por falar noutras questões que têm mais a ver com a minha experiência enquanto mãe de uma criança mais pequena, e portanto é sobretudo estas duas coisas, né? Também pretende constituir-se também como recurso a par da questão também da reflexão pessoal ligada à maternidade e a esta experiência, àquilo que eu sou e àquilo que eu penso relativamente a estas questões. Tem também aqui o outro lado, não é? De poder um bocadinho trabalhar temas que são mais sensíveis relacionados com esta fase de vida, relacionados com a escola, com a sexualidade, com as escolhas, com a relação com os pares, e portanto descomplicá-los um bocadinho e torná-los também de uma forma mais positiva e mais empática, a ajudar realmente os pais e os educadores a pensarem nesta fase de vida também.
Pois. Vocês, de alguma maneira, fazem parte do movimento, há bocadinho estávamos a falar, do movimento que agora é possibilitado pela internet de partilha de experiências entre as pessoas do mundo todo, não é? De alguma maneira, pelo menos desde que falem a nossa língua, não é? E, de facto, é curioso, vocês, além de serem mães, e o blog, portanto, começou só depois de vocês serem mães, não é? Sim, sim. Exatamente. São também técnicas, a falar, tem isso, mas isso não é fundamental, porque há muitas mães, aliás, ser mãe já implica poder ser já uma especialista, não é? Já é. Mas, para além disso, há uma coisa que vocês têm que, de facto, muitas mães não têm, é que vocês têm uma habilidade própria e um gosto próprio pela escrita, não é? E é curioso, de facto, eu estive a ler nos vossos 2 blogs, a apresentação que vocês fazem, ambas, de facto, tiveram interesse, quiseram ser jornalistas, não é? A Rita Guapo esteve mesmo lá, na comunicação social, mas eu vi por acaso aqui no blog da Sofia Serrano que ela queria, quando era pequenina, primeiro era ser astronauta, mas depois quando aterrou, queria ser jornalista. Eu sou um bocadinho sonhadora, assim, e gosto de ir atrás dos sonhos às vezes, mas depois houve ali um caminho que me levou para a medicina e eu acho que acabou por ser uma boa escolha e, acima de tudo, acredito sempre que é possível conciliarmos tudo. E se calhar o blog permitiu-me conciliar esse gosto pela escrita com a profissão de médica e até graças ao blog acabei por publicar recentemente um livro que é o Confissões de uma Médica, que acaba por ser um bocadinho o irmão mais novo do blog, porque houve ali uma certa fase em que comecei a falar um pouco sobre a minha experiência enquanto interna das especialidades de ginecologia e obstetrícia, os desafios, algumas histórias interessantes que surgiam, as dificuldades em muitas vezes conciliar o trabalho com a questão de ser mãe, de ter uma família, de também querer ter tempo para outras coisas e isso acabou também por motivar o nascimento, digamos assim, do livro, que foi uma coisa que me deu muito prazer e que é obviamente um ponto importante também neste percurso do blog e depois do livro, e é uma coisa que eu continuo a gostar de fazer, que é escrever e espero continuar. O livro penso que tem mais a ver com as vivências como médico obstetra, não é? Exatamente. Pois. Também tem uma parte de maternidade, tem uma secção de maternidade, digamos assim, relacionando o que se calhar é comum a muitas mães hoje em dia, que é, lá está, o conciliar trabalho e maternidade, quais são os desafios. Exatamente. Tentar explorar também um bocadinho esse lado, porque é uma coisa que é comum a mim, mas também é comum à Rita, porque nós temos filhos da mesma idade e sabemos que há sempre desafios em termos de trabalho, em termos de lidar com eles, e eu acho que isso é comum a todos. Sim, e queremos ter sempre mais tempo, não é? Pois. A Sofia tem 2 filhos, penso que é 4 e 8 anos, uma coisa assim, não é? Eu estive a estudar. A Mariana tem 8 e o Pedro tem 4. E a Rita tem um de 4 anos. O Manel tem 4 anos. Tem 4 anos, pronto, está bem. Que é o melhor amigo do Pedro, curiosamente. São os meus amigos, sim. É engraçado tudo isto. É evidente, vocês eram técnicas e tinham, obviamente, um conceito sobre a maternidade, antes de serem mães. Mas depois de serem mães, seguramente as coisas mudaram. Certamente houve muita coisa que mudou. Até que ponto, por acaso isto é mais próprio da psicologia e para a Rita, até que ponto algumas teorias por vezes não se confrontam com a realidade e a gente começa a ter dúvidas quando somos já pais, não é? Isso aconteceu? É assim, eu confesso que também antes de ser mãe nunca tinha refletido muito sobre o assunto, não. Mas acho que sim, acho que a prática, ou seja, a realidade é muito mais desafiante do que às vezes nós a pensamos, não é? E muitas vezes as teorias acabam por cair um bocadinho por terra em alguns momentos. Mas em relação a esta questão da maternidade, aquela que é a minha principal premissa enquanto mãe, que eu tenho tentado fazer na relação que construo com o Manel,
é a capacidade de reflexão e a aceitação de que efetivamente eu não sou uma mãe perfeita, não é? Não vou ser nunca, mas o facto de eu conseguir, e que vou errar muitas vezes, não é? Que muitas vezes erro, mas esta capacidade também de aceitação disso e de disponibilidade para a reflexão sobre aquilo que está a acontecer, não é? De que de facto eu não sei tudo, não é? Estou a aprender como o Manel também está. Eu acho que é aquilo que me deixa um bocadinho mais segura no caminho que vou construindo enquanto mãe. E acho que esta questão também do blog e de nós também escrevermos um bocadinho aquelas que são as nossas experiências tem este efeito que também é muito tranquilizador e de alguma forma também terapêutico para outras mães. Exato. Que passam por processos muito semelhantes, não é? E é precisamente esta capacidade de ouvir, de refletir, de pensar sobre a parentalidade que nos dá a força e a capacidade de sermos cada vez mães e pais melhores, não é? Porque eu acho que é esse o objetivo. Portanto, em primeiro lugar, por acaso aí, em primeiro lugar, isto de ser da parentalidade é um caminho. É um caminho, não é? Que a gente faz com os nossos filhos e que, evidentemente, não está traçado, não é? E não há nenhum livro que o tenha traçado. Em segundo lugar, de facto, o facto de vocês partilharem, isso ajuda e é terapêutico. Isto é uma coisa assim como das pessoas que leem os vossos blogs, sentem e identificam-se com, enfim, os vossos problemas também, não é? E em terceiro lugar, nós erramos e temos que tolerar as nossas próprias insuficiências. E quem acha que não erra, ou quem é impossível, não é? Evidentemente. Mas quem ser perfeito é se calhar ser imperfeito também. Não há mães perfeitas. E ainda bem. E ainda bem, se calhar, não é? Eu acho que acima de tudo nós, se calhar somos de uma geração que quer mesmo ser pais perfeitos. Exatamente. Não sei muito bem como é que isto surgiu, porque eu acho que os nossos pais se calhar eram mais despreocupados, era tudo diferente. Sim. Era tudo um bocadinho diferente. Nós temos um bocado desta pressão de ser os pais ideais. Os nossos filhos têm de se portar bem, têm de ter as melhores notas, têm que andar vestidos de maneira X ou Y, não podem fazer birras nos supermercados. Estamos sempre com essa... Eu se calhar sou um bocadinho mais terra nas coisas, mas forma, sim, e nós quando ficamos grávidas e somos mães, eu acho que vamos comprar os manuais com as coisas, como é que é suposto acontecer, não é? Sim. Lemos aquilo de uma ponta à outra e depois o que eu sinto é, quando efetivamente acontecem as coisas, parece que é tudo ao contrário, é tudo diferente e nada resulta. E depois temos nós próprios de ir desenvolvendo estratégias e muitas das vezes, lá está, apesar do livro não nos dar a resposta e às vezes falar com alguém sobre o assunto ajuda-nos a encontrar ali um caminho ou dizer, olha, a mim aconteceu-me isto desta maneira, mas aquilo que vem no livro não resulta comigo, o que é que acham que devo fazer? Ou, pronto, a partilha, eu acho que acaba por nos ajudar a encontrar um caminho que pode não ser o daquele livro, ou seja, os livros servem-nos para nos orientar, mas depois e para nos dar conhecimento, para compreender também. Mas esta coisa da maternidade é muito mais complexa, não é? E há aquela coisa da intuição e há uma série de fatores que entram e que vão marcando o caminho, mas que não é um caminho assim muito linear, penso eu. Sim, senhora. Pois. Há aqui uma senhora que fez aqui, olha, há aqui uma pergunta, mas isto não é para este blog, que é, não havendo antecedentes, é possível detectar se o bebê tem asma? Bom, isso é uma questão mais para a pediatria, não tem a ver agora com o assunto deste blog. Mas há aqui um comentário de uma senhora que não conheceu o Pés na Lua, diz que tem que passar a visitar, presumo que ela conhece aqui o outro blog do Café, Canela e Chocolate, ou Café, Chocolate e Canela? Café, Canela e Chocolate. Canela e Chocolate. São três coisas que eu gosto muito sim, e portanto o blog foi... Era, exatamente. Mas ela aqui diz, enfim, pois tem 6 filhos, esta já é uma senhora experimentada. E só agora o primeiro é que está a entrar na adolescência. Isso deve Socorro. ser um tão grande. Um recém-nascido ao pé disto é canja. Pois, e isso por acaso, eu acho que eu também vou ser das que está muito atento ao blog da Rita, porque eu também tenho um bocadinho de receio da adolescência, não sei porquê, mas acho que deve ser difícil, sim. Há uma coisa curiosa com o blog da Rita, é que é um blog pensado em grande parte para a adolescência. No entanto, ela não é mãe de nenhum adolescente, não é? O filho tem 4 anos.
Mas isto tem interesse. Vai ser interessante pois, ver quando o eles chegaram, desenvolvimento. daqui a uns anos eu pergunto, olha aí como é que é a teoria e tal. Não, mas há uma coisa curiosa que eu também, ontem estive a falar com a Rita e penso que é importante, é que a gente começa a trabalhar a adolescência antes da adolescência, que é o que a Rita tem no blog. Ela não tem ainda um filho adolescente, mas já tem um blog sobre adolescente. A adolescência não se trata, não se começa a lidar na altura já é tarde, geralmente, não é? Por vezes temos problemas, e por isso a gente tem que começar a pensar nisso antes, não é? É isso mesmo. Pronto, eu de facto no blog tem uma parte que é mais relacionada com questões mais técnicas, digamos assim, ligadas mesmo com o processo de desenvolvimento adolescente, embora também procure fazê-lo numa linguagem também descomplicada e acessível a toda a gente. E depois tem uma parte que tem mais a ver então com a minha experiência enquanto mãe, que de facto tenho um filho de 4 anos que um dia vai ser adolescente, e é como o Dr. Pina estava a dizer precisamente, quer dizer, nós trabalhamos numa lógica de prevenção, não é? E aquilo que é importante na nossa relação com os nossos filhos, não é? Para que todas as fases de vida sejam vividas da forma mais tranquila possível, não é? E aqui há premissas básicas que são trabalhadas desde que eles são muito pequeninos, não é? Que é a questão da comunicação, da ligação afetiva, da empatia, e tudo isto são coisas que, se nós começarmos a refletir sobre elas e a trabalhá-las na relação com os nossos filhos, vão de certeza facilitar depois quando eles chegam a uma fase que tem características específicas que muitas vezes não são muito faladas e muitas vezes são pensadas com uma conotação um bocadinho negativa, eu acho, de crise, mas de uma forma negativa, porque a crise também é positiva, não é? Porque a crise implica mudança, implica adaptação, e isto pode ser positivo. Mas acho que nós tendemos a pensar na adolescência como aquela fase terrível, e mesmo as frases que nós usamos para nos referirmos à adolescência, não é? A fase do armário, aquela fase, muito mundo da lua, por isso é que este blog também tem o nome Pés na Lua, é muitas vezes negativa e isso afasta-nos do nosso adolescente. Portanto, a ideia é aqui também uma perspectiva positiva, uma perspectiva de proximidade também e, claro, de intervenção precoce, não é? Como é óbvio, nós começamos a construir essa relação desde que os conhecemos, não é? Desde que eles são. E, portanto, isso é muito importante, sim. Pois, a empatia e as pontes que a gente tem com os filhos começam quando eles são pequenos, não é? Esta tal vinculação, etc, não é? Temos aí uma pergunta. Temos aqui uma pergunta. Pois, houve aqui um comentário sobre a partilha de testemunhos, que é bastante importante. Pronto. Mas vamos aqui a uma pergunta. Não conheço o blog da doutora Rita, mas é possível fazer perguntas e colocar questões sobre a adolescência? Está ela a perguntar no blog. Enfim, sim. Através do blog. Através do blog, sim. Pronto, é possível, porque o Pés na Lua tem também a possibilidade de que as pessoas façam a subscrição no site, não é? pesnalua.pt. Podem fazer a subscrição. A partir dessa subscrição vão recebendo todos os textos, todos os recursos, tudo aquilo que vai sendo trabalhado no site, e tem também um espaço, e isso é interessante porque a ideia com o Pés na Lua é que seja um espaço comum. E portanto, as pessoas são sempre convidadas a participarem, a colocarem questões, a partilharem ideias, porque eu acho muito que é isso, como falámos, é no coletivo que nós aprenderemos, não é? E isto é de facto também uma janela, como dizia no início, e a ideia é que isto seja um espaço construído por toda a gente a quem estes temas interessam, não é? E quem me dera que as pessoas colocassem questões e que as pessoas participassem de forma ativa e nos ajudassem um bocadinho a crescer também. Sim, senhora. Bom, eu também tenho que dizer que aqui no programa da Janela Aberta à Família, e esta senhora provavelmente não é mesmo seguidora, se calhar, aqui da Sofia Serrano, e por isso é que ela não sabe, nós também temos a secção das perguntas, não é? Também respondemos. Mas, depois, se fizer as perguntas aqui à Rita Guapo, ótimo, é menos uma que a gente tem que responder, pronto, tudo bem. E aliás, de facto, a Rita Guapo, dentro da Associação para o Planeamento da Família, já colaboramos convosco também nessas respostas. Exatamente, nestas questões dos adolescentes e dos riscos que os adolescentes têm, nomeadamente da toxicodependência, etc. Não é? Ela por acaso aqui diz, esta senhora diz que tem um filho de 16 anos que se fecha numa concha e não revela o seu dia-a-dia. Não encontro maneira de criar diálogo aberto e descontraído. Não é? Evidentemente, a gente aqui, só posso dizer também uma coisa, é que, por vezes, os adolescentes
precisam mesmo de respeitar esse espaço também, não é? Exatamente. Os adolescentes não querem abrir-se e porque têm uma certa timidez, não é? Começam a ter relativamente aos pais, não é? E os pais só têm que pelo menos mostrar sempre disponíveis. E que estão por perto, exatamente. Podem não ser invasivos ou intrusivos, não é? Mas pelo menos exatamente mostrarem ao adolescente que estão por perto e que estão disponíveis até para ouvir-se quando ele quiser. Exatamente, é mesmo isso. E essa sensação é muito protetora para o adolescente. É protetora, isso é muito importante. De que há o respeitar dos espaços, não é? Que nesta fase acontece muito, não é? Às vezes até há pais que dizem não, na minha casa não há portas fechadas, e isto acaba por ser assim a regra da casa, mas na adolescência às vezes começa a ser necessário que eles tenham espaço e eles começam a sentir essa necessidade de fechar a porta. Não quer dizer que os deixemos isolados, como é óbvio, não é? Eles têm que ser chamados a participar naquela que é a vida da família e naqueles momentos que, na minha opinião, devem ser sagrados, como por exemplo o espaço das refeições, da conversa que acontece sobre temas que são perfeitamente banais, mas que acontecem à mesa. E eu acho que há aqui... É preciso respeitar, mas tem que haver depois algumas regras que são da família. O estar presente nestas situações, o respeitar, por vezes também o adolescente precisa daquele espaço. E uma coisa que eu acho também que é importante e que muitas vezes me surge por outros pais em contexto escolar, que é ele agora não quer ir connosco para lado nenhum, não é? Nós saímos em família, mas ele ou ela quer ficar em casa sozinho. Isto pode acontecer de vez em quando. Eu acho que é bom que não aconteça por rotina, não é? É bom que eles continuem a ser chamados para estes momentos em família, não é? Que por mais que eles rejeitem e digam que não querem, são coisas que vão ficar na memória e são coisas que vão funcionar como protetoras, como estávamos a dizer. Portanto, acho que é importante respeitar, mas também há coisas que são importantes e que é importante manter em família. Posso-te fazer uma pergunta, já agora aproveitando, porque eles agora ainda são pequenos, não é? Que estratégias é que a gente pode usar para ir mantendo assim aberto o canal de comunicação? É precisamente ter estes rituais de família, não é? É precisamente levá-los a estar connosco, a questão das refeições, as saídas em família também. Eu perguntar como é que correu, não é? Exatamente. Como é que correu a escola, como é que correu o dia, de uma forma que permita também a que surjam, ou seja, perguntas que são abertas, não é? Um bocadinho, e que vão permitindo que haja resposta, não é? Porque aquela estratégia do como é que correu o teu dia, se calhar é demasiado, não é, abrangente, e a resposta se calhar, e hoje as notícias com o Manel já é assim, foi bom e tal, mas se calhar temos que perguntar coisas mais específicas, o que é que te deixou mais feliz nesse dia, houve alguma coisa que tu não gostasses ou que não te sentisses tão bem, ajudá-los um bocadinho a expressar, a contar-nos aquilo que aconteceu ao longo do dia e também a expressar sentimentos e emoções relativamente às diferentes situações também, não é? E irmos validando isso também na conversa que tive. Eu, por acaso, há tempo, já não sei onde é que foi, vi um filme onde, foi um documentário, já sei, em que dois irmãos, já adultos, se lembravam de que a mãe, que já tinha falecido, todos os dias lhes perguntava ao jantar, então, qual foi a coisa mais bonita que vos aconteceu? Qual foi a coisa, digam lá uma coisa positiva que vos aconteceu hoje. E eles, estes pequeninos, tinham que se lembrar e dizer, olha, é que o tio deu um chocolate, ou sei lá, qualquer coisa. Isso é quase um tipo de exercício que devíamos fazer todos, não é? Todos os dias. Assim, chegar ao fim do dia e pensar numa coisa boa que nos aconteceu. Uma coisa boa. É interessante. E também menos boa, porque também é importante pensar sobre aquilo que é menos bom e sobre aquilo que nós entendemos que foi menos positivo também, não é? Também às vezes não é uma pressão muito grande para o otimismo e para a positividade, não é? Sim, e a vida não é assim, não é? Nós temos momentos são em as que duas coisas, exatamente. Pois talvez fosse bom perguntar, então, qual foi a coisa má? E qual foi a coisa boa? Que é para o fim rematar com Eu confesso que já tenho essa estratégia e resulta muito bem. O Manel já é o primeiro a perguntar, mamãe, o que é que aconteceu? Isto faz muito à hora da refeição. Sim. E acabamos por todos falar um bocadinho e criar um espaço de partilha, não é? E de reflexão conjunta, que é interessante. Sim. Portanto, acima de tudo, é preciso tempo, que é uma das coisas que nos falta. Eu continuo a insistir um bocadinho nisto, mas às vezes o que eu noto é que nós todos andamos nesta correria do dia-a-dia de sair de casa para a escola, deixar os miúdos, vai para o trabalho, corre para os ir buscar, volta para casa, é só o tempo de fazer o jantar e dar banhos e pôr na cama e às vezes não, a maior parte dos dias eu acho que a grande maioria dos pais tem muito pouco tempo para estar assim um momento em que respira fundo e está com os filhos
sem ter uma tarefa qualquer, não é? Pode ser levar a uma atividade extracurricular, ou estar a fazer o jantar, ou estar a dar banho. Sim. Eu acho que esse é um dos principais desafios da maternidade nos dias que correm, é termos tempo, não é? Os trabalhos são todos com horários até tarde e há muito pouco tempo. E eu acho que isso é um dos exercícios mais difíceis de se fazer diariamente, ter tempo para conversarmos ou para fazermos alguma coisa em conjunto, pode ser ler um livro, que é uma coisa importante, não é? A história de sabermos organizarmos para termos algum tempo, nem que seja pouquinho, e é muito importante. Só mesmo para eles, sentarmos no telefone ou no tablet ou com a televisão ligada. E depois ainda há a necessidade de tempo para nós, que ainda se torna às vezes um desafio maior, não é? Porque a maternidade também tem este lado que é menos bom, não é? Faz-nos esquecer um bocadinho de nós, eu acho. Principalmente os primeiros anos. É que nós vamos recuperando esta vontade também de cuidar de nós, de nos dedicarmos às coisas que nos fazem felizes e depois no fundo tem um impacto muito positivo na relação com eles, não é? Porque uma mãe e um pai felizes, não é? No fundo se transmitem essa forma de estar também, não é? Sim, eu tenho uma amiga médica também que fez aí há algum tempo um treino numa equipa, daquelas equipas que vão para o Haiti quando existe um terremoto e tal. E então uma coisa que lhes ensinaram é que aquelas equipas quando vão salvar pessoas, quando chegam lá não salvam ninguém nos primeiros dias, montam o acampamento, à volta delas estão pessoas a morrer e eles, em vez de andarem a tratar essas pessoas, estão simplesmente a montar o seu próprio acampamento para terem um mínimo de comodidade. E só depois, quando têm os mínimos assegurados, é que eles saem do acampamento e começam a salvar as pessoas. Significa isto que nós, pais, mães, temos que ter um mínimo, não é? Nós não podemos dar tudo, porque se nós damos tudo em todos os momentos e sempre que nos pede, nós entramos na exaustão e deixamos de ter capacidade não é sustentável. Sim, portanto, temos que ter tempo para temos nós. Que gerir o tempo bem. Temos que gerir o tempo. Voltar à mesma. Temos que fazer alguma coisa que a gente gosta sim. para manter a sanidade mental e podermos continuar a cuidar, não é? Sim, sem dúvida. Tem mesmo de ser. Por isso, uma questão que eu vos ponho é como é que, tenho aqui mais uns comentários sobre o tempo. Vamos lá ver. Bom, em primeiro lugar, aplaudo esse canal de abertura para com os filhos, tem que haver tempo de facto para que eles se expressem. Pronto, sim senhora, exatamente. E depois, uma senhora diz, atualmente somos escravizados no trabalho em tempo e energia e do pouco que dedicamos à família e aos outros. A regra da divisão do dia em 8 horas para trabalhar, 8 horas para descontrair e 8 para dormir não é atualmente respeitada. Pois. É verdade. Só pais autónomos e felizes podem ter filhos. Isto é outro comentário, com autonomia e felicidade, não acham? Claro. Sim, é verdade. Era isso exatamente que estávamos a dizer, não é? Exatamente. É ter um bocadinho de tempo para nós, que lá está, pode ser fazer uma coisa que gostamos, que pode ser escrever no blog, ou ir um bocadinho ao ginásio, ou ir ao cinema com amigos, ou com o marido, ou ir jantar fora, para estarmos melhor com nós próprios e para também estarmos melhor para educar os nossos filhos, para vivermos o dia-a-dia, não é? Exato. Pois é. Ora, agora eu tenho aqui uma pergunta. A Rita já falou que relativamente à forma como interagem com quem segue os vossos blogs, no caso da Rita, podem se inscrever e depois recebem os posts no endereço e-mail. No caso da Sofia Serrano, isso sucede? Há inscrições? Dá para fazer isso, mas geralmente tem sido muito tranquilo, ou seja, porque eu tenho o meu e-mail no blog e, portanto, muitas das vezes, se as pessoas querem colocar uma questão, podem me mandar diretamente o e-mail e eu respondo. Ou outras vezes, nos comentários do blog também são colocadas algumas questões,
ou mesmo no canal do E a Facebook Sofia ou no Soares vai lá Instagram. ver e também Eu responde vejo lá. e respondo, sim. Temos as notificações E no canal do ativadas. Facebook depois, porque o Pelo Facebook também tem. sim, como há uma página no Facebook, Claro. às vezes nós colocamos, partilhamos o post e muitas das vezes os comentários vão surgindo lá. Portanto, é também uma maneira de comunicarmos. Muitas das vezes, quando as pessoas não estão à vontade para expor publicamente as dúvidas, lá está, mandam-me um mail e assim que possível eu respondo e tento responder sempre a todas as dúvidas. Sim, senhora. Portanto, vocês, de alguma maneira, depois acabaram por se tornar mesmo jornalistas. Mais ou menos. No final do dia, têm o vosso meio de comunicação social. Sim, é verdade. E interagem com centenas ou milhares de pessoas, não é? Sim, é verdade. É verdade. Há jornais hoje em dia que não têm milhares de pessoas, não têm. É muito... A gente sabe como é que a internet é um meio de rápida partilha, de fácil acesso. Portanto, rapidamente, lá está, nós perguntamos o que é que o grupo de mães acha de qualquer coisa que aconteceu e rapidamente há várias respostas. Portanto, os blogs também acabam por servir para partilhar dúvidas, mas também para comunicar uma série de... E as perguntas que os pais vos fazem, os comentários, mexem com vocês. Vocês têm que pensar nisso e, por vezes, acabam por aprender coisas que não teriam aprendido, não é? Se não fosse essa interação. Sim, é verdade. É verdade. Eu não sei o que é que achas, mas sim, isso acontece muito. Ou põe-nos a pensar de uma maneira diferente num assunto que estávamos sempre a ver da mesma maneira, não é? Exatamente. Isso às vezes também acontece, é uma abordagem diferente. E eu acho que é das coisas mais interessantes é mesmo esse feedback e essa partilha. Eu acho que é muito bom. Sim, senhora, está bem. Outra coisa, isto existe, portanto, estes blogs têm muito a ver com a maternidade e vocês são mães e há muitos outros blogs também a pensar no mesmo assunto. Mas há poucos pais e poucas blogs relativos à paternidade, mas já há um ou outro, não é? E vocês conhecem isso? Sim, eu conheço também um ou outro, sim. E como falávamos há pouco no início, antes de porquê que há menos pais, não é? Porquê? Eu acho que tem a ver com fatores que são muito sociais, não é? Sociais e culturais, porque as mulheres desde muito cedo, não é? Se habituaram a estar com outras mulheres, não é? E se habituaram a criar estes espaços comuns de partilha, muito sobre os filhos e muito sobre outras questões, e portanto eu acho que é mais fácil a uma mulher partilhar com outras, não é? Ou pelo menos mais habitual. Sim. Eu acho que terá a ver sobretudo com estas questões de organização, não é? Como é que as sociedades, como é que os grupos se organizaram desde sempre. Mas era muito bom, eu acho que sim. Eu conheço alguns, são ótimos. E acho que cada vez mais também isto se vai diluindo um bocadinho, não é? Esperemos que estejamos a caminhar para lá, não é? E que cada vez mais sejam também pais a falar dos filhos e das relações e daquilo que pensam, não é? Obviamente, não é? Faz todo sentido. Sim. Aliás, de facto, cada vez mais há isso, há pais que já são quase piores que as mães, por vezes mais galinhas do que as mães. Olha, temos aqui uns comentários, não é? Relativamente às crianças que também passam demasiado tempo fora da escola. Se calhar era na escola. Se calhar é dentro da escola. Pois, eu agora estou a dizer. Elas passam muitas vezes muito tempo dentro da sim. escola, além do número excessivo de horas de aulas, são depois orientadas para centros de estudo onde permanecem até à noite. De facto, têm uma carga horária muito grande e depois a seguir vão lá para os ATLs e centros de estudo, etc. As crianças passaram a ter um emprego, é verdade. Assim como os pais estão no emprego, eles estão lá no seu emprego. E saiu agora uma notícia há pouco tempo que as crianças na escola primária passam mais tempo na escola do que os alunos do 12º ano, por exemplo. Têm um maior número de horas letivas. Exatamente. Portanto, isto acaba por ser um bocado pesado numa altura em que as crianças precisam de brincar. Isto é um bocadinho a minha perspectiva. Eu gostava de conseguirmos mudar um bocadinho este modelo tradicional de escola e mudar. Pronto, eu sei que vai ser muito complicado, mas eles terem mais tempo para a criatividade, maior contacto com as coisas do dia a dia, não estarem só
fechados numa sala a cumprir metas curriculares, porque depois, muitas das vezes, o que eu acho que acontece é que se calhar não estamos a preparar para o dia-a-dia, estamos a prepará-los para ser bons a matemática e a biologia e têm notas, mas depois aquela comunicação com as pessoas, o saber de onde é que vêm os alimentos, não sei, a tal inteligência emocional. Sim, eu acho que isso está a escapar do programa, não é? Sim. E são muitas vezes os próprios pais que colocam este peso naquilo que é o desempenho e naquilo que são as competências cognitivas das crianças. E mesmo, eu estava a falar na carga horária, as próprias palavras, não é? Carga, não é? É uma palavra negativa, é um peso, não é? A forma como nós pensamos, a educação e aquilo que é a escola é ainda muito negativa. E efetivamente as crianças passam muito tempo na escola. E era muito bom que nós virássemos aqui para outras competências, que são as competências mais emocionais, não é? São aqueles modelos mais do norte da Europa que agora estão a aparecer, não é? Nós vamos absorvendo, não é? Pequenas coisas, eu acredito que um dia chegaremos lá, ou pelo menos mais próximo. Mas eu acho que aqui, lá está, mais uma vez a reflexão daquilo que nós queremos enquanto pais, não é? E daquilo que para nós é importante que eles possam ser. E uma das coisas que para mim sempre foi muito, muito clara quando percebi que ia ser mãe, era um bocado aquilo que eu quero que o Manel seja, é que seja uma pessoa boa, e isto é dito aqui da forma mais honesta possível, é mesmo isto, eu quero que ele seja uma pessoa boa, não é? Eu não estou preocupada com o desempenho dele, não estou mesmo. E acho que os pais às vezes, e nós às vezes em reuniões e tudo de escola, sentimos que há algo, mas eles estão a trabalhar, mas eles estão-se a preparar para o primeiro ciclo, o que é isto, não é? O que é isto de trabalho? Eles têm 4 anos, não é? Há tanta coisa que eles têm que aprender a ser, sobretudo, não é? E depois as outras coisas virão naturalmente. Mas, portanto, se calhar fazia sentido passarem menos tempo na escola, se calhar e nós as mães, mais os tempo pais, para estar com eles, um ou outro, eu não sei, mas podia haver uma reorganização para terem mais tempo para as crianças, da parte da tarde, por exemplo, sei lá, trabalhar-se de manhã em que as crianças estariam na escola, ter a tarde em que os pais teriam tempo para ir com os filhos, fazer, sei lá, como nós fazíamos, ou como os nossos avós nos ensinavam a ir à mercearia comprar coisas, fazer aquelas contas, andar sozinho na rua, que é uma coisa que os miúdos não sabem, não é? Porque nós levamos de carro de um lado para o outro, largamos-nos ali, depois vamos buscá-los, e às vezes coisas tão básicas como um miúdo de 8 anos andar na rua, é uma coisa que nos parece assustadora. Eu tenho uma filha de 8 anos e também ando quase sempre com ela de carro, e às vezes quero-lhe dizer, olha, devíamos treinar e ir daqui até ali, que é uma coisa pequenina, e às vezes ficamos a pensar, mas será que vai correr tudo bem? Será que aparece algum desconhecido? Será que é abortada na rua? Será que ela sabe atravessar? Portanto, este tipo de competências nós também não conseguimos treinar porque também não temos tempo, acabamos por os deixar sempre a cargo de outras pessoas numa atividade e, portanto, lá está, passamos muito pouco tempo com eles, devíamos repensar isto. Sim. Isto é desde o urbanismo, não é? Que impede que as crianças atualmente andem à vontade na rua por causa dos carros e por causa fundamentalmente, claro que há sempre o perigo de as crianças serem roubadas, etc. Mas isso são coisas são medos que e há pedofilia e tal que se ouve falar, são medos que existem e que são realidades que podem acontecer, mas que são sobretudo medos mediáticos e também por causa da televisão, de todas estas coisas. Mas o maior problema que a gente tem se calhar, é os carros. Os miúdos não podem ir para a rua andar a brincar, como antigamente, a jogar a bola na estrada. Eu felizmente, eu moro depois numa zona sossegada. E eles conseguem brincar na rua, sabem os dois andar de bicicleta, andam ali, claro que eu fico lá por perto a vigiar, porque ainda não tenho aquela vontade de os deixar sozinhos na rua, mas felizmente eles conseguem brincar perto de casa com os vizinhos e é uma coisa que é muito boa, não é? Porque para já acabam por interagir mais com a vizinhança, estão a brincar num espaço diferente, são capazes de ir apanhar amêndoas ou andar lá no meio da terra, mesmo que sujem depois a água após lavar, não é? E é uma experiência mais enriquecedora do que chegarem a casa, sentarem-se em frente à televisão e ficarem a ver desenhos animados até a hora do jantar. Mas eu sei que nem toda a gente consegue
consegue fazer isto, porque viver na cidade é realmente um desafio em termos deste tipo de atividades. Pois. Mesmo. E depois é tal história, antigamente havia muitas pessoas, vizinhos, que estavam em casa e que iam... E a vida era mais comunitária. Era mais comunitária, podiam dar apoio. Neste momento todos nós trabalhamos, ou quase todas as mulheres, isso foi de facto um problema muito grande, começaram a trabalhar todas e não há tempo. E de facto Mas isto podem ser homens ou mulheres, eu acho claro. Não é? E os avós trabalham também. E os avós também os avós eram um importante recurso, não é? E eram um importante apoio. Sim, e hoje em dia, na maioria das situações, os avós trabalham. O problema dos avós é que os avós já não vivem ao pé de nós, não é? Ponto número 1 e segundo, continuam a trabalhar. E muitas vezes a idade da reforma, não é? Aumentou bastante. Aumentou um bocado, pois. Portanto, isso também é um pormenor importante. Sim. Pronto, são tudo coisas que de facto nos países nórdicos as coisas provavelmente têm vindo a melhorar. Pode ser que os pais têm Eu ainda hoje ouvi uma enfermeira dizer, e ela se calhar tem razão, nós temos um problema demográfico tão grande, a história de cada vez haver menos crianças e cada vez haver mais idosos para sustentar depois da reforma, etc. Qualquer dia tem que pagar, se calhar, às mães para ficar em casa e ter, como no fundo fazem, e quando digo as mães, também os pais, mas no caso das mães eu tenho que pagar às mães para terem filhos. E como fazem no fundo nos países nórdicos. Os países nórdicos fazem essas... Sim, a legislação da parentalidade é tremendo. É muito maior. Sim, é diferente. Bom, temos aqui, eu não sei, temos ainda alguns minutos e alguns comentários. Vamos lá ver se eu consigo. Vivemos, portanto, numa sociedade em que não há respeito por quem ainda tem filhos, só se pensa em números, trabalho. Que fazer para que todos percebamos que o caminho é de apoio à família? Bom, é o que a gente um pouco estávamos a falar. Mas se calhar se formos também conversando sobre o assunto e tentando mudar mentalidades, conseguimos ir mudando qualquer coisinha, certo, não é? Sim. Eu acho que sim. Acho que o princípio tem Esta que ser, partilha esse. Sim, porque na realidade depois vamos-nos apercebendo que muita gente pensa assim, sente isto, e portanto há de chegar a um ponto em que realmente as coisas têm que mudar. Está aqui um comentário sobre a questão de ser necessário fazer uma remodelação da escola e do ensino para não ser tão instrumental e haver mais capacidade de imaginação e criatividade. Outra pessoa tem a sorte de trabalhar a partir de casa, pronto, isto agora também é questão se calhar da internet, e portanto isto para os filhos é uma sorte. Felizmente podem brincar quando chegam a casa porque chegam muito cedo. Com 6 filhos já, esta é a senhora se calhar que tem 6 filhos. Não concebia a vida de outra maneira, são escolhas que se fazem, mas a sociedade ainda não apoia nem vê com bons olhos estas escolhas. Pronto, pois às vezes nós somos muito críticas de quem decide, por exemplo, abandonar o trabalho para ficar a tratar da família. Mesmo nós mulheres, não é? Que às vezes também vemos com maus olhos essas pessoas. Mas parece ser uma coisa ultrapassada, não é? Uma coisa do... mas eu acho que acho que tem que se mudar, eu acho que temos que mudar mentalidades e tudo podem ser boas opções se forem pelo bem-estar dos nossos filhos, da família e da sociedade em geral. E daquilo que acaba, porque nós também tendemos às vezes a interpretar as decisões dos outros à luz daquilo que para nós, não é, seria importante, e a questão às vezes de optar pela vida familiar ou profissional, a quem tem uma outra ou coloca a profissão num outro patamar ou numa outra importância, às vezes é difícil entender isto, mas de facto as pessoas têm todas as formas diferentes de estar na vida, todas elas são válidas e têm que ser respeitadas, não é? E tem muito a ver também com esta pressão social também para o trabalho, não é? Portanto às vezes também é difícil pensar nisso. Pois não temos que ser todos iguais, e ainda bem. Porque temos que respeitar a diferença. É fundamental. A gente não temos a certeza absoluta do que é melhor e provavelmente lá está, o que é melhor é sermos livres. Exatamente. E ainda relativamente a essa questão de que realmente, pronto, a forma como as coisas estão organizadas também socialmente, ao nível da escola, ao nível do trabalho, não é muito favorável relativamente a algumas coisas que são importantes para o crescimento dos nossos filhos. Mas acho que há aqui também, porque lá está, como a Sofia dizia, há pequenas coisas que nós podemos fazer, não é? E uma delas é esta perspectiva também de tentar que eles cresçam
em comunidade, e isto faz como? Faz não vivendo isolados com eles em casa, não é? Faz tendo um grupo de amigos, faz procurando esse grupo de amigos, faz criando relações significativas com vizinhos e outras pessoas, outros familiares, e isto ajuda-os a crescer tendo a noção da importância do outro, não é? E tendo a noção da importância das relações com os próximos, com o mundo, não é? Eu acho que isto também lá está, mais uma vez os protege em relação a muitas coisas também, e pode ser significativo. Pois. Bom, os pais então se calhar devem esforçar-se, não é? Com o pouco tempo que têm para de vez em quando sair com os filhos, brincar com os filhos e brincar na rua com outros, não é? Pelo menos quando são pequeninos, evidentemente, porque quando forem maiores já não precisarão dos pais, mas também se calhar levá-los para o desporto, desporto, que no caso quando são pequeninos é só para brincar, não é? Sim, não é preciso entrar em competição, nada de competições, não faz nem nada. sentido ser muito cedo, não é? Quer dizer, é uma fase de experimentar também. Tu que és psicóloga sabes dizer mais, não é? Mas assim, do conhecimento que eu tenho é que antes dos 11, 12 anos não faz sentido estar a pôr as crianças em competição, especializarem-se logo em coisas, porque eles ficam com mais ansiedade, claro. Começamos lá está, e depois temos toda uma sociedade que está neste momento com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, não é? Uma porcentagem muito grande dos pais, porque depois isto é um efeito assim de baralho de cartas, não é? Não temos tempo, andamos ansiosos, temos stress, não conseguimos fazer as coisas que queremos e às tantas não temos maneira de descansar e depois vamos para a medicação e esquecemos. Já temos que começar de base, lá está. Senão, daqui a uns anos... A gente depois esquece no dia a dia daquilo que é importante e daqui a uns anos os filhos já cresceram e a gente ficamos arrependidos que não tivemos tempo e não soubemos andar com eles, não é? Sim, mas portanto não faz sentido estarmos a pressioná-los desde pequeninos em competições, em quadros de honra, em notas, não é? Eu acho que eles devem ter o gosto por aprender as coisas, experimentar vários desportos, gostar de ir à escola, aprender a ler vários livros, mas aquelas pressões de quadro de honra, tens que ter tudo certo, ou tens que ganhar esta competição, ou tens que ser o melhor nisto, porque depois, para seres o Cristiano Ronaldo, tens que começar logo desde pequenino. Exatamente. Isto é tanta pressão logo desde cedo, não é? Que eu acho que isto deve causar um impacto grande em termos de desenvolvimento cognitivo. E é muita pressão para o resultado, não é tanta valorização do processo, a valorização do esforço, não é? Na aprendizagem, na capacidade de querer ir fazendo melhor e ir aprendendo cada vez mais, mas muita questão do resultado, das notas, do resultado da competição, do ganho, não é? E não é isso que é importante. Quando o mais importante é simplesmente a dedicação, o gosto, exatamente. Sim, senhora. Ora bem, temos aqui mais um comentário. A mulher tem um papel fundamental na formação moral e humana dos filhos. Bom, sim senhora, essa formação acaba por ser valorizada nos filhos quando adultos, mas não na mãe que abdicou de um trabalho para se dedicar inteiramente à família. Pronto, se calhar eu penso que exatamente, acho que é a mesma senhora que tem 6 filhos e que se dedicou aos filhos. Sim. Lá está, mas é aquela questão cultural, não é? Lá está, fez muito bem com os filhos, mas depois fez mal porque devia ter trabalhado. Eu acho que não tem que ser assim, não é? A pessoa tem que sentir que está a fazer o que... Como é que eu ia dizer? O que a faz sentir-se bem. Não quer dizer que isso seja desvalorizado em relação a trabalhar, ser advogada ou a trabalhar num hipermercado, ou seja o que for. Acho que é um trabalho, educar 6 filhos é um trabalho importantíssimo, educar um é um trabalho importantíssimo. Tremendamente importante. Não é? Educar 2 é um trabalho igualmente importante, portanto, são escolhas que se têm de fazer. E ainda mais difícil, sobretudo ainda no nosso país, é pensar que um pai abdicou de uma carreira profissional. Mas ou também pode ser uma opção. Claro. Mas aí ainda é mais difícil, não é? Exatamente, aí é praticamente inaceitável socialmente uma coisa dessas, não é? É verdade. Mas lá está, devagarinho, nós chegamos lá. Isto não, está aqui a tal senhora, diz não, a dos 6 filhos está realizada, mas ela não. Está bem, sim senhora. Mas então tem que pensar numa maneira de se realizar. Eu sou pelo seguirmos os sonhos e arranjar uma maneira de conciliar as coisas. Se não é por ali, é um bocadinho mais pelo outro lado e tentar encontrar um meio termo. Às vezes pode ser um part-time, a pessoa trabalhar algumas horas, não tantas como um horário completo, e ter na mesma tempo para os filhos e assim conseguir equilibrar
Porque Ou isto depois dedicar-se a volta, alguns projetos de lá voluntariado, está, volta àquela associativismo, questão não é? de os pais têm de estar bem para também serem bons pais, não é? E ter tempo para eles. E às vezes o ter tempo para nós pode ser trabalhar, Pois, não é? Sim, Ou pode ser escrever, ou ir ao ginásio, mas pode ser fazer umas horas de um trabalho que nós gostemos e depois ter as outras horas para os filhos, para também sentirmos que as coisas estão equilibradas e talvez essa seja uma boa maneira de resolver a situação. Mas acho que temos que encontrar soluções. Sim. E sempre, vamos sempre a tempo, não é? Sim, exatamente. Dizer que é tarde demais, acho que... O que interessa é a gente, é o percurso, é a gente estar nesta da tentativa e pronto, e buscarmos soluções. O processo de buscar soluções é mais importante do que encontrá-las. Vocês são estrelas da net, qualquer questão que queiram pôr, já sabem como ir até lá. E esse é o objetivo, não é? O objetivo é que lá está, que isto seja um espaço conjunto, não é? E estes espaços se tornem também significativos para quem os lê, não é? Que as pessoas possam também contribuir para aquilo que vai sendo escrito e para aquilo que vai sendo partilhado. Tá bom. Pronto, adeus, obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, boa noite. Boa noite. Obrigada.